Bom, gente, o assunto que a gente vai falar hoje é assunto de dor, né? De dor. Puxa vida, entender como tudo acontece com esse universo que é o jato de plasma, né? Nós vamos iniciar uma semana, né? Que é dominando o jato de plasma, né? E chegar nesse tema dessa semana não foi fácil. Porque não tem outro nome para falar a não ser expert. Nessa técnica não serve você ser mais ou menos. Tem coisa que você se compromete pouco, recebe um pouco em troca e vai levando assim no mais ou menos muito tempo. Muito tempo. Ah, o que eu sei dá pro gasto. Mas com jato de plasma não dá. Com o jato de plasma, a gente realmente precisa dominar a técnica, a gente precisa realmente entender todo o contexto, porque das lesões que a gente promove, das agressões que a gente promove na estética, essa é a agressão mais séria, mas é a que mais dá resultado também. Então, meu compromisso tem que ser 100%, para o meu retorno também ser 100%. Né? E quando eu falo de agressão, eu tenho que entender o que é uma agressão. O que é uma ação feedback de reparo, o que é um estímulo. E eu vejo esses termos vagar pelas redes sociais de uma maneira bastante errônea. Bastante errônea. Entender, jato de plasma é uma agressão, sim ou não? Quem se arrisca a me responder? Jato de plasma é uma agressão? Primeiro que a gente precisa entender que na estética nós temos ferramentas de construção e ferramentas de destruição. Então, toda hora a gente tá ou bem estimulando, né, ou bem degradando. Mas tudo para quê? Por que a gente vive nesse alto e baixo na estética? Porque a gente quer renovação tecidual. Então, um dos mecanismos que nós temos é o mecanismo de feedback de reparo de inflamação, que é a agressão, tá? Então, jato de plasma é uma agressão? Depende. Depende da ponteira que você está usando, tá? Porque se você trabalhar com uma ponteira onde você espalha essa energia, você perde o potencial de agressão e vem para um potencial de estímulo. Porque o faiscamento elétrico, ele pode ser distribuído ou colimado. E quando ele é distribuído, né, aquela microfaiscamento, microfagulhas, dedilhando sobre o tecido, faiscando sobre o tecido, promove um estímulo vascular muito grande, tá? Então, à medida que eu vou colimando essa energia, que eu vou deixando ela mais colimada, eu vou dando potencial de agressão, eu vou aumentando o potencial, a concentração dessa energia num ponto só. Então, daí eu posso dizer que eu tô fazendo uma agressão. Aí eu saio do parâmetro de estimulação pro parâmetro de agressão. E quando eu entendo que eu estou agredindo, eu já estou dentro de uma janela inflamatória. Agora, entender quais são as ferramentas que vão te dar estímulo e as ferramentas que vão degradar o tecido é crucial. Se eu não entender essa linha de raciocínio, quando eu uso uma coisa, quando eu uso outra, eu nunca vou estar em equilíbrio com esse tecido, né? Então, assim, o universo jato de plasma é uma queixa só, Ah, eu tenho, o meu tá encostado, tenho medo de usar, né? Essa dor que é investir em algo que você
tá frustrado porque você teve uma má experiência, você teve uma má conduta, ficou pouco envolvido, ficou pouco comprometido com essa técnica. É bem essa a verdade, né? Porque não é tão simples assim. De todas as agressões que a gente faz na estética, a mais séria é a de jato de plasma, tá? E como que eu reparo tecidual? O reparo tecidual é igual para toda agressão? Não. O reparo é inflamação. Hoje a gente sabe que o comportamento inflamatório, o reparo tecidual, a gente tem que medir diante da agressão que foi feita. Quando eu falo de uma perfuração de uma agulha, falando do microagulhamento, eu estou fazendo uma perfuração mecânica. Eu perfuro esse tecido, mas eu não removo capa córnea, eu não removo extrato córneo, eu só perfuro. Eu só quebro as resistências, os gaps desses queratinócitos, eu lesiono, eu não tiro camadas. Eu perfuro camadas. Então, saber que uma perfuração mecânica, a cicatrização se dá de uma maneira, saber que um peeling elétrico, a cicatrização se dá de outra maneira, e uma queimadura elétrica, como é que é? É totalmente diferente. Obrigada, gente, obrigada, todo mundo entrando aí, obrigada. Então, assim, entenda junto comigo. A perfuração é algo que não tira extrato córneo. A ação química queratolítica, ela interage com a estrutura do queratinócito, né? Que quando ele está no extrato córneo, ele já é uma célula sem atividade metabólica, mas isso não significa que ele está morto. É muito errado a gente dizer que o extrato córneo é um extrato morto, não é um extrato morto. Ele é pavimentado por células mortas. Não. As células dos queratinócitos do extrato córneo, elas não têm metabolismo, porém elas sinalizam. Elas estão ali para sinalizar o que está acontecendo no mundo externo. Então, assim, se você sofre uma agressão, se tem uma bactéria querendo invadir o espaço do celular, se tem alguma manifestação, algum desequilíbrio, o extrato córneo está constantemente sinalizando para subcamadas. Então, por que eu tenho uma mancha? Por que eu tenho uma agressão? Por que o meu melanócito sabe que foi agredido? Porque existe uma cascata de sinalização. Se a inflamação é constante, ela vira crônica, não há tempo de respeito na renovação, o melanócito é ativado pela sinalização de ácido araquidônico produzido pelo extrato córneo. Então não é tão simples assim achar que eu posso agredir o extrato córneo desenfreadamente porque ele está ali para ser refeito a todo momento. Não é assim. Não é assim. Analisar condição tecidual, analisar a espessura córnea, é saber o quanto de limite eu tenho de contração tecidual, de dissecação tecidual. Porque na descarga elétrica, ela, além de torrar o extrato córneo, ela aumenta ainda mais a sinalização de inflamação. Então, no primeiro momento, você acha que agrediu pouco. Muitas vezes o aluno fala para mim tirar foto e fala assim, olha, será que eu fiz certo? Porque assim, não formou uma crosta ainda. Eu falei, espera. Por quê? Primeiras 24 horas a inflamação sobe, a inflamação se desenvolve. Então, tudo naquele momento acontece. Edema, prurido, aquela vermelhidão bem característica da inflamação, dor, né, os efeitos cardeais da inflamação. Então, tudo
começa a acontecer ali naquele momento, a subida da inflamação. Então, quando eu tenho noção que essa inflamação está sendo dada por uma queimadura elétrica, eu queimei terminações nervosas de sinalização, eu queimei o... Não tá? Não. Vou pedir pra Cris ver lá pra mim. Não tá aparecendo no YouTube? Não. Ah, danada. Vou interromper e iniciar novamente. Vamos ver se agora vai. Então quando eu entendo que essa inflamação, ela... Obrigada, amor. Essa inflamação, ela sinaliza de maneira diferente, é onde eu preciso ter mais cuidado. Porque das 3 agressões que eu conversei com vocês aqui, tá? Um efeito químico, uma perfuração mecânica e uma queimadura elétrica, tá? A gente tem níveis de agressão, níveis. Então, se eu falo de um peeling, o peeling elétrico, ele é uma agressão muito mínima. Então, ele entra dentro de uma classificação de estímulo, tá? E quando eu falo de uma perfuração mecânica, ela também tem níveis de agressão, tá? Também tem níveis de agressão. Só que ainda dentro do microagulhamento, nós temos um parâmetro mais seguro. Quando você fala dos peelings químicos, aí você tem níveis leves, médio e mega agressivo. Porque eu posso diluir o extrato córneo e outras camadas subjacentes com muita facilidade. E os peelings cirúrgicos, né, refaz o rosto inteiro da pessoa, né? Então, assim, os níveis de agressões precisam ser respeitados. Então, dentro do nível do que a gente lida de feedback de reparo e rejuvenescimento, a gente tem uma escala de agressão entre químico, mecânico e descarga elétrica, queimadura elétrica. Então, o jato de plasma, ele entra na categoria, dentro da estética, das lesões de feedback de rejuvenescimento, a lesão mais grave, a agressão mais grave, tá? O meu OBS tá ligado aqui, não sei o que tá acontecendo, se não tá transmitindo, depois a gente sobe. Tô gravando aqui a aula, tá? Então, pensem comigo. Se eu torrei terminação nervosa, torrei extrato córneo, se eu não tenho um treino na mão, leveza, e quando eu falo de leveza de perfuração, né, de cauterização, tá? Eu tô falando em milímetros, décimos de milímetros, né? Eu tô falando em milímetros, meio milímetros, 0,3 milímetros. Nós estamos falando nesse nível de profundidade. Parece que quando a gente fala em 1 milímetro, vocês acham que é pouco, mas 1 milímetro é muita coisa. É muita coisa numa cauterização. Porque 1 milímetro para dentro de uma cauterização vira 2. Porque a inflamação, ela evolui. A destruição, ela evolui. Ela dobra. Ela dobra. Então, quando você achar que você está fazendo pouco, você está fazendo dentro de um parâmetro terapêutico de renovação, que você vai trazer um feedback de renovação e vai ficar tudo bem. Quando você acha que está fazendo pouco e você ainda pesa a mão, você triplica a tua agressão e muitas vezes você aprofunda muito mais que 1 milímetro, né? E isso é muito sério, porque se você perfurar do ponto que você atingiu todas as camadas, das subcamadas da epiderme e chegou na papila dérmica, você chegou na camada basal.
Se você chegou no berço basal, você destruiu estruturas que sustentam, são as papilas dérmicas, que sustentam as estruturas epidérmicas. O que você fez? Você criou depressões. Você criou cicatrizes atróficas. Então, olha o grau da evolução. Poxa, eu consigo fazer isso tudo? Claro que você consegue. Porque quando eu tô dentro de uma técnica, por exemplo, fazendo blefaroplastia sem corte, que eu tô fazendo uma carbonização na pálpebra, a pálpebra é a pele mais fina que a gente tem no corpo. E se tratando de uma pálpebra envelhecida, aí subentende que a pele está mais fina ainda. Então, alcançar 1 milímetro de profundidade de carbonização é fácil. É muito fácil. E a intercorrência vai aparecer. Vai aparecer. Por quê? Eu preciso carbonizar no ponto que o tecido consiga se reparar, projetar todo esse estímulo para dentro da derme de sinalização, para ter estímulo do fibroblasto e, enfim, ter produção de colágeno. Então, a cascata de sinalização e redensificação, que é ganhar volumização na derme, não é algo fácil. Se eu torrar do ponto que eu destruo as estruturas da epiderme, atingindo o berço basal de multiplicação de queratinócito, eu destruo a papila dérmica, que é aquela estrutura que faz a conjunção da epiderme com a derme. Aí é que acontece o problema da intercorrência. Não tá entendendo o que eu tô falando? Busca um desenho aí no Google de um corte histológico de uma pele para vocês poderem entender. Né? A papila dérmica faz umas travas assim, ó, ela sobe e desce com umas ondinhas assim, tá? Então, quando eu destruo isso, é provável que eu tenha atrofia. É provável que eu tenha hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a intercorrência acontece por quê? Porque eletrocautério é perigoso. O que serve mesmo é jato de plasma. Gente, são todos equipamentos de descarga elétrica. E encostou em você, deu choque, queimou. A gente está falando de uma tecnologia que é igual, proveniente do bisturi elétrico. É claro que cada equipamento detém os seus segredos de projeto. A gente tem equipamento que tem mais controle de amplitude de corrente, modulação na programação. Então, você tem mais faiscamento, você tem uma formação de ataque de íons, de descarga elétrica através de íons maior do que outros que são analógicos. Por exemplo, o equipamento da KLD ele é um equipamento muito mais tecnológico, com controle de amplitude de corrente, distribuição de energia por porcentagem. Então ali você consegue programar de uma maneira mais minuciosa e você tem uma proximidade, uma descarga de íons, uma dissecação tecidual melhor. Não quer dizer que, por exemplo, um equipamento do New Skin, do da Ponce, não vai fazer o mesmo trabalho. Vai fazer o mesmo trabalho. Eu tenho 4 tipos de equipamento aqui no meu espaço. Eu uso qualquer um que você me entregar na mão, eu vou fazer o trabalho e eu não vou ter intercorrência em nenhum deles. Eu garanto para vocês. O erro está no diagnóstico.
O erro está em entender que você está lidando com uma pele envelhecida que perdeu a sua capacidade autônoma de reparo, porque se ela conseguisse, se ela tivesse capacidade de se renovar autonomamente, ela não estava com a pálpebra flácida. Então você está trazendo estímulos externos da inflamação para estigar esse tecido, provocar esse tecido de uma maneira que ele produza colágeno, né? Matriz extracelular, proteoglicanos, colágeno tipo 3, para passar por um processo de maturação e virar um colágeno tipo 1. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Se eu agredisse e automaticamente o rejuvenescimento viesse de uma maneira muito em larga escala, não precisaria de cirurgia. A gente faria só blefaroplastia sem corte. Então, as técnicas de estéticas pouco invasivas, elas prometem muita coisa, entendeu? Que assim, é pé no chão, a gente precisa descer a expectativa do profissional e do cliente numa escala que todo mundo pode ficar feliz. Eu posso ter uma contração tecidual e promover um resultado de lift na pálpebra da minha cliente através de uma ação inflamatória terapêutica? Sim, claro. Eu posso fazer esse processo de uma maneira que eu não tenha nenhuma intercorrência? Claro que pode. Com qualquer dispositivo. Com qualquer dispositivo de descarga elétrica. Sendo KLT, sendo Imbramed, sendo Toniderm, né, sendo um equipamento de R$ 2.800, R$ 2.500, sendo um equipamento de 150 mil, que hoje você tem equipamento de descarga elétrica de todos os preços, de todos os níveis, entendeu? Agora, o que você precisa de ter de informação? Fisiologia, diagnóstico, entender profundidade de descarga, né? Eu venho aqui, falo tanto dos exercícios que precisa fazer, né? A banana, vai lá, torra, vê, torra uma banana lá, faz uma técnica de pontilhamento lá, de pontilhado e deixa ela lá. Depois você corta ela em vários pedaços, vê como ficou a tua carbonização, como ela evoluiu. A inflamação é um dano oxidativo. Ela evolui. Então, tudo que você acha que você fez que foi pouco, de repente foi na medida certa. Você pesou a mão, foi depois. Não é? E aí, para compor tudo isso, essa linha de raciocínio que a gente precisa ter e respeitar as estruturas, trabalhar de uma maneira que a gente consiga dar suporte, tudo que vem atrás de uma agressão, vem o quê? O reparo, que vem atrás depois de uma subida inflamatória, é a questão da proliferação de células, né? É a repavimentação e o remodelamento cutâneo. Então, assim, são 3 fases que vai passar e essas 3 fases estão dentro de uma janela de reparo de mais ou menos 7 dias. Se o seu cliente com 7, 8 dias ainda está descamando, ainda está reclamando que está sensível, está reclamando que está dolorido, que está vermelho, você pesou a mão. Você pesou a mão. Porque o procedimento feito corretamente, usado o produto adequado, feito como manda o protocolo de segurança, 4 dias, 5 dias é para ter já caído todas as crostas, 7 dias é para não ter nenhum resquício daquilo que você fez. Aparentemente, no final de 7 dias, não é para ter nada de crosta, não é para tá dando nenhuma demonstração de sensibilidade, sabe? É para estar 100% repavimentado. 100% repavimentado, cicatrizado. Porque o extrato córneo ainda não está completo. O ciclo de renovação é de 28 a 40 dias, dependendo da idade da sua cliente. Então, olha o quanto importante a gente precisa ter na nossa cabeça essas informações. Porque eu preciso desvendar o momento certo que está daquela inflamação e daquela evolução da cicatrização.
Aí, o que que acontece? Olha um erro muito grave que é sujeito à intercorrência. Não saber respeitar o tempo de resposta de repavimentação. Eu avaliei, estava 100% com 30 dias, cauterizei tudo de novo. Repeti o protocolo. Não faz isso. Na primeira vez que eu fiz, deu tudo certo. Segunda vez que eu fiz, deu intercorrência. Claro que vai dar. Claro que vai dar. Uma janela de inflamação, de maturação de colágeno é 90 dias. Para a mínima idade que seja, se você está falando de alguém acima de 60 anos, então, você tem que espaçar esse tempo para 120 dias. Porque você não vai poder cauterizar antes disso. Uma que você perde, o trabalho que foi feito. Porque se você promover uma inflamação a fim de ter colágeno, o colágeno tipo 3 para virar colágeno tipo 1, ele leva de 90 a 120 dias. Ou até um ano, dependendo da região que tá, do corpo. Então, se você lesionar essa pele com menos de 60 dias, aquele colágeno bebê, como eu gosto de brincar, você vai matar ele na inflamação em recidiva que você está fazendo. A inflamação precoce que você está fazendo em cima do trabalho que você fez tão bem feitinho, que não teve nenhuma intercorrência, que o cliente cuidou tudo, mas a ansiedade sua e do cliente fez o quê? Perdeu o trabalho da primeira sessão. Por quê? Porque não respeita o time ou não sabe o time de renovação. Não sabe, né? Ganhar espessamento córneo demora. Lembra que o extrato córneo é uma célula que não tem mais metabolismo? A formação dela é uma formação lenta. Ele tem um ciclo para chegar, depois que você destruiu, ele tem um ciclo para chegar. Vocês entenderam? Né? Então, um ciclo para chegar, aqueles tijolinhos subir novamente e chegar no ponto aonde a célula se encheu de queratina e não tem mais metabolismo nela. Então, eu posso fazer uma segunda sessão, uma segunda lesão nessa pele por menos de 40 dias? Claro que não. Claro que não. E como que eu sei tudo isso? Entendeu? E como que eu sei de tudo isso? Como que eu sei? Eu fui estudar isso em modelo animal. Eu fui estudar o ciclo da inflamação e com que qualidade o tecido se encontra no final de 28 dias no modelo animal. E eu digo para vocês, ainda não está pronto para uma próxima agressão, tá? Tem alguém que me perguntando aqui. Olha, mancha senil nas mãos. Boa pergunta. Trabalhar com mancha senil nas mãos, né? Trabalhar com despigmentação, com jato de plasma, né? Nas mãos, é pensar em quê? Em uma pele com outro comportamento que não é igual da pálpebra. É uma pele que, dependendo da idade da cliente, é uma pele extremamente fina, porém a gente leva a mão em todos os lugares, né? Geralmente as donas de casa trabalham, mexem com produto químico. Eu posso agredir excessivamente? Claro que não. O ciclo de renovação para uma próxima é ainda maior, é mais, não é 90, é 120, 150 dias. Você vai pegando intervalos, você não faz todas as manchas na mesma sessão. Se você tiver uma mão muito cheia de mancha senil, você tem que pegar uma ou outra, tá? E a ponteira de fazer mancha senil é a ponteira M, não é a ponteira P, é a ponteira M, tá? Porque através da ponteira M você vai perder um pouco de profundidade de carbonização e vai ganhar um pouco mais de espalhamento.
Então você espalha um pouco essa energia, perde a profundidade, mas não agride excessivamente, porque na mão a gente não tem a mesma quantidade de glândula sebácea que a gente tem no rosto. Então a cicatrização é mais lenta ainda, muito mais lenta. E lembra, gente, como eu queimei, como eu torrei essa pele, as terminações nervosas, elas começam a voltar com uns 4 dias. 4 dias começa o quê? Coçar. Porque as terminações nervosas estão se refazendo, né? Lembra? Células que nós temos? Célula de tato, sensorial, as células térmicas, quente e frio, elas começam a se estabelecer novamente. E é onde começa a coceira. Então, por isso que tem que hidratar e hidratar. Não tem como. E o trauma sobre trauma, não dá. Coçar sobre uma pele inflamada, remover crosta. Ai, pelo amor de Deus. A crosta é para ficar onde ela tá, é para ela cair na hora que realmente ela tem que cair. E nas mãos, ela é diferente no rosto. No rosto cai com 4, 5 dias. Na mão vai cair com 10, 15 dias. Eu já tive casos da cliente assim, cuidar tão bem, que com 15 dias ela vinha e fala, nossa, ainda descrostei. Tá, tô cuidando direitinho, faço todo o meu serviço de luva, saio pra rua, coloco a minha luvinha protetora do sol. Então, assim, 15 dias para mais, né? Tamanha é a diferença. Igual quando eu falo de estrias, né? Quando a gente pensa em estria, como é que é a agressão de uma carbonização numa estria? Extremamente severa. Porque ali você tem outra situação de tecido, que não é um tecido envelhecido, que perdeu preenchimento dérmico. É um tecido que rompeu a derme. Olha a diferença da cicatriz que você vai lidar. Na hora que você queima aqui, o problema não é extrato córneo aqui, ó, não é epiderme, o problema é dérmico. Então, estria, você trabalha mais com técnica de escarificação, você não usa tanto a técnica de carbonização. Por quê? Porque o risco de manchar é grande, o tempo de cicatrização no corpo é maior, os atritos são vários, roupa, banho quente, bucha, unha. Então fica agressão sobre agressão. Para você ter uma cicatriz sobre um tecido que já perdeu a capacidade autônoma de reparo, é muito fácil. É muito fácil. Por isso que a gente trabalha com a estria, com estímulos alternados, microagulhamento, fototerapia, carbonização com técnica de escarificação. Eu deixo para realmente fazer uma técnica pontilhada quando o tratamento está mais avançado. E isso se essa estria for na barriga, porque se for em culote, bumbum, eu não arrisco de carbonizar, tá? Eu não arrisco, porque a certeza que eu tenho é mancha pós-inflamatória, porque o cliente não deixa de usar calça jeans, não deixa de tomar banho quente. Então, assim, o risco de nós duas serem infelizes é muito grande. Então, trabalho com mais estímulo, é uma situação que pede mais estímulo do que agressão, tá? Diferente. Entenda a condição tecidual, porque se você entender a condição tecidual, você não erra na agressão, na tua escolha da tua ferramenta aí inflamatória. Você não vai errar. Se você entender qual é a condição daquele tecido, se você saber diagnosticar direitinho, se você souber analisar a situação, né? Souber analisar como está o sistema, nós vamos falar de análise de sistema nessa semana, né? Às vezes o erro não está no teu protocolo, não está na sua conduta dos cuidados com o cliente, na sua supervisão. Às vezes o erro vem do sistema, o teu tratamento é pontual, mas você depende de uma resposta sistêmica. Às vezes a resposta sistêmica não foi boa. Não foi boa, porque você não investigou como está aquele cliente realmente.
Você entendeu? Então nós vamos falar, é uma semana assim muito boa, né? Mas muito boa mesmo, tá? Não perde as aulas, se inscreva no link da bio para vocês terem a notificação das aulas, né? Tá lá, tá registrado, vocês vão conseguir ter acesso, né? A gente vai conseguir avisar vocês, né? Falar do conteúdo, então é muito importante que vocês estejam inscritos na bio lá, né? Então o cadastro de vocês está lá com e-mail e tudo mais, né? Isso também ajuda, né? Disparar aviãozinho aí, né? Por favor, sempre que a gente entra na live, dispara uns aviãozinhos aí para suas redes sociais para avisar que a gente está aqui. Isso ajuda demais a gente, né? Para interagir aqui, né? Então é importante tudo isso para o trabalho da gente acontecer, tá? Então, durante essa semana, todos os dias a gente vai trazer um tema que vai estar relacionado com intercorrência, né? Qual que é o intuito de eu fazer isso, gente? É trazer um conhecimento diferenciado para vocês, né? Sem ficar de mimimi, sem ficar de dicasinha, tá? E sim realmente entender por que está acontecendo as intercorrências e por que vocês ficam com esse fantasma do jato de plasma. Eu não quero mais fazer jato de plasma porque eu tenho medo, Não, você não tem medo, você tem falta de conhecimento. Se você conhecer um pouquinho mais a ferramenta, dar uma aprofundada, vocês vão ver que vocês vão conseguir ter uma excelente resposta e devagar vocês vão conseguir, sabe? Ter o resultado, ganhar destreza, né? Abrir agenda de curso, vocês aguardem que vem novidade aí. Aguarde que a novidade está chegando, né? Então, assim, voltando ainda a falar um pouquinho sobre essa questão da agressão, da inflamação. Gente, para cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso eu vou lá e eu analiso pontos fortes, eu analiso pontos fracos. Cada caso é um caso. Importantíssimo que a gente tenha isso em mente, tá? Que quando eu entendo a técnica, quando eu me aprofundo na técnica, aquele conhecimento não vai servir só para jato de plasma, vai servir para qualquer coisa que vocês forem fazer. Pelo amor de Deus, quando eu tô aqui desmistificando uma ferramenta jato de plasma, vocês podem ter certeza, todo esse conhecimento fisiológico se prega a qualquer técnica que vocês forem fazer. Porque se vocês não entenderem de diagnóstico, de plano de tratamento e de resposta fisiológica, em qual momento a pele do seu cliente está? Você está aqui tratando o seu cliente, mas em qual momento ele está? Ele está numa fase inflamatória, ele está numa fase de maturação de colágeno. Eu agora preciso dar suporte nutracêutico, cosmético. Diz para mim, qual que é a fase que cada cliente que você está tratando está? É esse nível de destreza que eu quero que vocês cheguem. É nesse nível de destreza que vocês precisam chegar, aonde vocês tenham visão de longo alcance, além do microscópio, entendeu? Além da macrovisão, a microvisão, entendendo o momento fisiológico que vocês estão promovendo nessa pele. Porque quando vocês entendem o que vocês estão promovendo, o risco de errar é muito pequeno, meu Deus, como é pequeno, é zero. Assim como eu não tenho intercorrência nos trabalhos que eu faço aqui, vocês vão chegar nesse nível também, de não ter intercorrência.
Como eu já tenho vários alunos, como eu já formei várias pessoas nessa técnica e eu não tenho história de insucesso. Todo mundo trabalha muito bem com a ferramenta, tem um feedback de retorno desses alunos muito positivo, porque quando eles entendem como se dá o ritmo, quando entende diferença de lesão, quando entende ciclo de inflamação terapêutica, quando incorporou o ciclo de renovação tecidual, aí não tem quem te segura, não tem. Você vai mexer com qualquer coisa, você vai mexer com Raifu, você vai mexer com microagulhamento, você vai mexer com criofrequência, vai falando aí as técnicas. Vocês vão dominar qualquer uma delas se vocês entenderem como se dá cada processo, cada linha de raciocínio que vocês precisam ter quando estão com o cliente no momento de atender, tá? Porque atender é solitário, né? Só tá você e o cliente lá. Só tá você e o cliente. Não tem jeito de falar, Cissa, que jeito que faz aqui esse negócio? Ó, tem. Precisa saber exatamente o que está fazendo, né? E claro, é uma junção de informações. Por isso que a gente precisa estar atento e entender como se dá os processos. Assim, com certeza, vocês não vão errar. Tudo bem? Vamos entender do que a gente conversou hoje? Falamos sobre níveis de agressão, falamos sobre tipos de agressão, falamos de ciclo inflamatório, falamos como que essa intercorrência acontece, falamos de nível, profundidade de carbonização, falamos sobre os cuidados, né? E entendemos que a agressão do eletrocautério jato de plasma é uma agressão que tem que ser de mínima a moderada, nunca agressiva. O que é agressivo excessivamente? Evoluir para 1 milímetro de profundidade. A gente trabalha até meio milímetro para menos de profundidade. Por isso, as práticas, né, didática que eu sempre dou por aqui da descarga elétrica na banana, né? Então, assim, pouquíssimo tempo a gente pôde já dar uma liberada nesse astral nublado que é a técnica jato de plasma. Eu chego ao nosso primeiro dia, né, já desvendando o ato da agressão, tá? Essa live não vai ficar salva eu acho que ela não vai ficar salva no YouTube, né? Ela vai ficar uns dias aqui no IGTV e depois vai ser retirada para a plataforma dos alunos. Então, por favor, disparem aviãozinho, converse, distribui essa informação da live para o pessoal que não pôde assistir, divulgue, ajude a gente a poder fortalecer essa técnica que só vem para somar. Ela é comprometedora? Sim, mas o dinheiro que ganha também é excelente. E eu vou provar isso para vocês, tá? Então, a semana toda vai ter um tema diferente todos os dias, tá? E a semana é a semana de resolver todos os fantasmas do jato de plasma eletrocautério, hein? Então, por favor, não faltem da aula. Estou super comprometida de entregar para vocês um conteúdo que vai fazer a diferença no atendimento de vocês, contando a vivência do dia a dia, que é lidar com essa linha de raciocínio que tem que sair do papel e vir para o nosso raciocínio lógico quando a gente está com o cliente, tá? Então, acompanha lá, né? Deixa sua inscrição já feita na bio, tá? Não esquece, tá? Já faz a inscrição na bio para que vocês possam receber os e-mails de notificação aí. Gente, uma boa noite, um beijo no coração de todo mundo, se sintam abraçados e uma ótima semana. E claro, a semana do domínio. Vamos dominar jato de plasma
100% sem intercorrência, tá? Tô com vocês amanhã no mesmo horário e tridimensional, YouTube, Instagram e Facebook. Tchau, boa noite.